Bíblias em Números 14. Obrigado, Leila. Leila não, Ieda. Obrigado, Ieda. Números 14. É um pouco do que ela falou, né? Uma passagem muito conhecida. Vamos ler do 1 ao 11. Tem muito a ver com nossos desertos. Tem a ver com o batismo não é tudo. O batismo é só início. O batismo das águas, como ela falou, é só início de uma caminhada. Vamos lá. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel faziam o quê? Murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor nessa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana. Tão somente não sejais o quê? Contra o Senhor. E não temais os gigantes, o povo dessa terra. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? O que mais eu posso fazer por esse povo, para que eles entendam? Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, por esse momento especial da tua palavra. Abre nossos ouvidos, abre nosso coração para receber a semente da tua palavra, que jamais volta vazia, Senhor amado. E usa aquele que prega, Senhor, para enviar a mensagem do teu trono. Que o Espírito do Senhor derrame fogo, Pai, coloque fogo nas palavras, para que elas atinjam o profundo de cada um dos nossos irmãos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a história do povo de Israel que muito nos ensina. Esse povo foi o povo que saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, entrou pelo deserto. Deus fez sinais maravilhosos, tirou primeiro eles da escravidão do Egito, abriu o Mar Vermelho e continuou fazendo milagres. Quando faltou alimento, caiu maná do céu. Quando faltou água, fluiu água da pedra. E outros milagres eles viram. O GPS deles era do próprio Deus. Eles tinham pela manhã uma nuvem que, além de protegê-los, dirigia a caminhada deles até a terra prometida. À noite, eles tinham um fogo que, além de aquecê-los, também, quando eles precisavam andar durante a noite, o fogo também dirigia. Era o próprio Deus que libertou os seus filhos e agora cuidava cada um deles e dirigia eles para a promessa, dirigia eles, cada um deles,
para o destino deles. E o destino e a promessa que Deus deu para eles era uma terra que emana leite e mel. Era uma terra prometida. Então Deus tirou eles lá do Egito, lá da escravidão, com suas mãos, pela graça, libertou eles da escravidão, libertou eles da morte também, e levou eles pelo deserto, até colocá-los na terra prometida, para colocá-los na terra prometida. Foram mais ou menos 2 anos, em que um bando de escravos, mas essa multidão de escravos, Deus pegou e formou uma nação, deu a eles uma constituição, deu a eles leis, levantou um líder ungido, um líder que buscava a face do Senhor, um líder que ouvia a palavra do Senhor, face a face com Deus. Levantou Moisés, levantou as leis, chegou e disse: eu quero habitar no meio do meu povo. Deus, esse talvez seja algo que você jamais possa esquecer. A grande diferença do povo de Deus é a presença de Deus no nosso meio. Diga comigo: Deus quer habitar no meio do seu povo. Esse aqui é o povo de Deus? Então Deus quer habitar no nosso meio nessa manhã, aleluia. Então ele fez lá como ele queria o tabernáculo, porque ele não habita em qualquer lugar e de qualquer forma. Ele está presente em qualquer lugar, em qualquer forma, mas não se manifesta. Então ele deu as instruções para fazer o tabernáculo. Moisés fez o tabernáculo. Quando o tabernáculo é inaugurado, a glória de Deus é derramada. E eles estão aprendendo, estão sendo dirigidos durante aproximadamente 2 anos. E agora chegou a hora. Agora chegou o tempo da oportunidade, o tempo definido por Deus, o tempo deles tomarem posse da promessa, tomarem posse da terra prometida. Eles estão bem à beira, estão perto do Jordão, estão bem à beira da terra prometida, e Moisés diz: então, vamos mandar espias para conhecer a terra, e são enviados 12 espias, um representante de cada tribo, e os 12, no capítulo 13 você pode estudar isso, ver isso, e eles vão para fazer o relatório, e eles fazem o relatório. E quando eles voltam, nós temos 2 grupos de relatórios. Eu vou chamar do relatório pessimista, que olha para os gigantes, e o relatório de Josué e de Calebe, que, apesar dos gigantes, confia em Deus. Veja no 13, 27. Já é a volta dos espias. Os 10 primeiros, os pessimistas, olha como eles enxergam o que está acontecendo. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente manda o quê? Exatamente a terra que Deus falou. Este é o fruto dela. O povo, porém, aí começou o porém. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. E aí fala, os amalequitas. Então, o relatório dos espias a terra é boa, a terra é a terra que Deus prometeu, mas tem gigantes. Tudo o que Deus estava falando até aquele momento estava se cumprindo, inclusive o tipo de terra que eles iam entrar. Mas eles olharam para a terra, viram que era exatamente o que Deus tinha falado, mas tem gigantes. Repete comigo: a terra é boa, mas tem gigantes. Esse é o resumo do que eles falaram. Logo em seguida, no versículo 30, Calebe levanta e está incomodado. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Ei, espera aí, não é bem assim, calma.
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Verdade isso? Verdade. Verdade. Isso é verdade. Aquele povo é mais forte do que nós. Sim. E diante dos filhos de Israel, aí começou. Infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores. E aí começou a amplificar. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, que nem o Reinaldo. Também vemos ali gigantes, 2 Reinaldos. Os filhos de Iná, que são descendentes de gigantes, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Qual é o problema da visão deles? É sempre o que acontece, é uma pequena distorção das coisas. E a distorção ocorre quando você tira Deus da equação. Quando você encara tudo o que está te acontecendo com os olhos humanos, e esquece que Deus está na equação, e esquece que Deus é conosco. Se os Espíritos estão dizendo a terra é boa, mas tem gigantes, Caleb está dizendo a terra é boa, tem gigantes, mas Deus é conosco. Será que Deus não é maior do que os gigantes? Se Deus é conosco, Ele nos dará a vitória. Ele fez a promessa, Ele nos dirigiu, Ele nos trouxe até aqui. Lembre-se dos milhares que Ele já fez. Ele derrotou a maior nação, a nação do Egito. Ele abriu o mar vermelho, Ele tirou água da pedra, Ele mandou maná dos céus, Ele nos guiou, nuvem, etc. Será que vocês não conseguem lembrar do Deus que vocês servem? Será que quando vocês olham para o gigante, vocês esquecem que há um Deus que está conosco, que está nos dirigindo, que prometeu nos dar? Esse Deus vai nos dar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles estavam certos ao dizer a terra é boa, eles estavam certos dizendo que tem gigantes, eles estavam certos dizendo que os gigantes eram mais fortes que eles, mas eles esqueceram de dizer o principal: o nosso Deus é mais forte que esses gigantes, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, esse nosso Deus nos dará a vitória. Desde que Ele nos tirou do Egito, Ele nos prometeu, a terra prometida Ele vai dar. Ieda, você tem razão. O mar vermelho é uma analogia ao batismo nas águas do cristão. Eles passaram pelo mar vermelho, mas ainda não estavam preparados para assumir a promessa. Como você mesmo falou, foi batizado, mas eu precisei de uns 2 aninhos. Mas você perseverou. E você não desistiu. Eles aqui com os 2 aninhos, é muita coincidência. Foram exatamente 2 aninhos que eles ficaram. Deus preparando eles para levá-los ao ponto de tomar a decisão correta. Carla, favor, comparecer ao departamento infantil. Existe Carla aqui? Voltei. Onde é que eu parei? Na Carla. Então, os 2 anos, isso mesmo, nos 2 anos. E então foram preparados, e
quando chegaram lá, esqueceram de quem eles serviam. Esqueceram de quem era Deus. E ficaram, vocês vão ver, rodando 40 anos no deserto. Eles entraram pelo batismo, mas não desfrutaram tudo o que Deus queria dar a eles. Quantos de nós entram no batismo das águas, mas não passam pelo Jordão? Não entram na vida abundante. Pela misericórdia do Senhor, até ficaram ali. Deus não destruiu eles logo, porque Moisés intercedeu. Não destruiu. E deixou a eles ainda os filhos, que sim, seriam preparados. E os filhos foram preparados. E os filhos passaram para o Jordão. E os filhos tomaram posse da promessa. E os filhos venceram os gigantes. Então temos dois momentos importantes nas nossas vidas. O primeiro, o batismo nas águas, onde você se declara nas mãos do Senhor. Mas depois do batismo, sua mente continua a mesma. Você saiu do Egito, mas a tua mente continua lá. A tua mente foi treinada para aquilo lá. Então, ainda existe um trabalho a ser realizado. Ainda é necessário uma transformação da sua mente. Ainda é necessário que você se aproxime de Deus, para que você faça a segunda coisa. Agora não mais o Mar Vermelho, agora o Jordão, que muitos falam o batismo do Espírito, ou o segundo batismo, como vocês quiserem, em que agora o Egito fica para trás, mas agora você tem uma mente transformada, e agora quando você olha para os gigantes, o medo já não te vence. Aquele pessoal ficou com medo dos gigantes, e quando o medo começa a tomar posse da nossa mente, nós temos uma visão totalmente distorcida, e até esquecemos que Deus está conosco. E eles ficaram ali vivendo a vida deles todas, nesse estilo de vida do deserto, sem receber o melhor de Deus. E Deus quer que o seu povo desfrute de tudo que Jesus Cristo ganhou naquela cruz. Deus quer estar com o seu povo. Deus quer que você desfrute da paz que Ele dá. Deus quer que você desfrute da alegria que Ele dá. Deus quer que você desfrute da certeza do amor. Porque o amor lança fora todo medo. Você pode ficar certo que ainda que depois que você passe o segundo nível, vamos chamar de batismo do Espírito, assim mesmo você vai enfrentar problemas. Você vai enfrentar gigantes. A grande diferença é que a sua mente agora está transformada. Mateus 12, 2. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este, mas sede transformados. Pelo quê? Pela renovação da mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou resumir. Para que experimenteis a vida abundante que Jesus Cristo ganhou lá naquela cruz na sua vida. Aleluia. Para que você tenha a paz de Deus na tua vida. Em mim tereis paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estou com vocês e vocês vão vencer o mundo da mesma forma com que eu venci, porque o Espírito
Espírito que habitava em mim, é o mesmo Espírito que habita em vocês, é o Espírito Santo de Deus, aleluias, todo-poderoso, todo fiel, o príncipe da paz, a própria paz, a pessoa da paz está dentro de você, revestindo você de poder para caminhar e enfrentar gigantes e não recuar no meu propósito que eu tenho para a minha igreja. Para chegar lá, renovamente palavra. Deus está nesse momento, é como se a gente estivesse passando por esse mesmo momento deles. Muitos aqui estão sendo preparados, e agora chegou assim um momento de decisão, onde o mundo está cheio de gigante. E aonde você vai? Vai ficar com medo do gigante? Romanos 8,15, por favor. Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos. Aí tem um louvor que diz assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu tenho um Abba Pai. O Deus Todo-Poderoso é nosso Pai. Eu não devo mais tremer diante dos gigantes. Lá no deserto, aquele povo, entre gigante e Deus, escolheu o gigante. Prevaleceu o gigante, o medo. Quem já tem a mente renovada, quem já passou o Jordão, entre os gigantes e Deus, entre os gigantes e a palavra de Deus, vai prevalecer na sua vida a palavra de Deus. Você vai escolher, ao invés de olhar e ficar com medo dos gigantes, se agarrar ao teu Deus e à palavra de Deus, e você vai derrotar os gigantes. Vou ler aqui rapidamente o que eu li para não ficar incompleto. Então eles ficaram totalmente atemorizados, eles começaram a gritar, quer ver? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou toda a noite. Distorção, medo. Quem já ficou amedrontado de alguma coisa aí? Na mesma hora você perde noção do que é certo e errado. Fica apavorado. Todos os filhos de Israel começaram o quê? Leia aí, por favor, 2. Murmuraram, 14:2, irmão. Contra Moisés e contra todos tivessem, aí ficaram dizendo, se nós, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, para que ele nos tirou de lá? Que Deus é esse que nos tirou de lá? A gente morrer na mão desses gigantes? Ou até mesmo morrer nesse deserto, mas nós não vamos lutar. Sabe o que eles estão falando aqui? Melhor morrer aqui nesse deserto do que enfrentar os gigantes. Olha o tamanho do medo que eles estão. E continuaram, e diziam, levantemos um capitão, voltemos para o Egito. Olha o que o medo faz. Esquece Moisés. Chama o Charles. Nós vamos voltar. Esse negócio de enfrentar gigantes, Deus quer arrebentar com a gente. Quer arrebentar com nossos filhos. Quer arrebentar com nós. Vamos embora. Vamos nos unir ao Charles e vamos voltar. Ninguém pensou que não tinha mais GPS.
Eles não sabem nem como é que chegaram naquela terra. Não tinha mapa, não tinha celular, não tinha Google Maps. Como é que eles iam voltar? Quando você estiver amedrontado, por favor, não tome nenhuma decisão na tua vida. Nenhuma. Porque a nossa visão fica totalmente distorcida. Que absurdo. Eles jamais voltariam. E se tivesse voltado, quem abriu o Mar Vermelho para eles? Mas levantou de novo Calebe e falaram a toda a congregação, dizendo, versículo 7, a terra pelo meio é exatamente terra muito boa. Está no 7 não, irmão? 7. A terra é muito boa. E aí ele fala, o 8 é importante, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que emana, se o Senhor se agradar de nós. Como é que ele vai se agradar de nós, Calebe? Ele diz, tão somente não sejais rebeldes. Deus está fazendo tudo, está dirigindo a gente. Vocês querem ir contra o próprio Deus, contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Que cara, eu queria ter um cara desse. Eu queria ser o Calebe. Sabe o que ele falou? Amados, a terra é muitíssimo boa. A terra tem gigante. Mas nosso Deus é maior. Basta que vocês agradem a Deus. Tentem obedecer. Não sejam rebeldes. Sabe por quê? Porque o favor de Deus não está com ele. O favor de Deus está com quem? Está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas ele foi adiante. Como você come um pão, como você pega um pão, devora e come, vai ser assim que vai acontecer com eles. Esses gigantes são como... Espera aí. Esses gigantes são como? O que está escrito? Esses gigantes são como? Saio daqui porque eu vou falar uma coisa que talvez muitos não concordem. Mas se eu meditar um pouquinho nesse troço, como pão? Bom, primeiro é fácil de ser derrotado, porque é só partir e comer. É só partir e comer. É só partir e comer. Mas pão alimenta. Pegou? Pão não é só fácil de comer. Olha o que Calebe está falando. Ele alimenta. Traduzindo. O gigante é o teu pão. O gigante é o teu alimento. Quando você devorar o gigante, você vai ficar mais alimentado. Quando você devorar o gigante, você vai ter mais vigor. Claro que não está falando de físico. Vai ter mais vigor espiritual. Quer saber de uma coisa? Sabe quem deixou aquele gigante lá para você? Foi o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer que você cresça. Sabe como é que você vai crescer? Quando você enfrentar Ele e comer Ele. Quando você devorar esse gigante, a tua fé vai ser edificada e você vai ter força para entrar na terra prometida e derrotar cada um dos demais gigantes que vão vir à tua frente. E a vontade de Deus vai ser totalmente estabelecida na tua vida. Dá glória a Deus. Eu queria ser que nem Calebe. Muito bom, até porque ele com 85 anos ainda estava fazendo a obra do Senhor. Então, aí eu quero mesmo. O Senhor é conosco, não tem mais. De novo, não tem mais. Apesar dessa toda a congregação, e eles começaram a querer apedrejar. Vocês quase me apedrejaram aí com o negócio do pão. Mas quando queriam apedrejar, a glória do Senhor veio.
Caleb não teve medo de enfrentar a rebeldia de todo o povo, porque ele não só fala, ele vive. Se Deus é comigo, quem são vocês para me apedrejar? E a glória do Senhor desceu. Resultado, eles ficaram lá, como eu falei. Mas Moisés intercedeu, Deus ficou irado, Moisés intercedeu, Deus ouviu a oração de Moisés. Não destruiu o povo, mas prometeu, só destruiu os 10 espias, matou os 10 espias, que deram o relatório errado e infamaram o povo contra Deus. E aí começou a preparar uma nova geração que vai entrar na terra prometida. Deus está preparando a nossa geração para entrar na terra prometida. Como Ieda falou, só o batismo nas águas é pouco. Preparando uma geração que vence gigantes. Preparando uma geração que vence o medo. 2 Timóteo 1,7. Eu não vos dei espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Timóteo, eu sei que está difícil para você, porque você é muito novo ainda, mas não recua. Não recua como aquele povo recuou, porque uma vez que você está marchando para a terra prometida, Deus está contigo. Deus vai fazer a obra através da tua vida. Tem de bom ânimo. Levanta. Josué, sê tu forte e corajoso. Não fui eu que te mandei? Então, eu estarei com você. Ninguém vai poder colocar a mão sobre a tua vida, porque eu estarei com você. Josué, pode ir lá ver 1:7, 1:9, pode botar aqui o que você quiser, 1:7. Então, somente o seu o quê? Forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer. E tem que ter a lei, tem que ter a palavra. Não adianta você ir na coragem do teu coração. Você tem que ir na coragem, conhecendo a palavra, tendo a mente renovada e obedecendo ao Senhor. Versículo 8. Versículo 8. E aí, tudo que você fizer será bem sucedido. Versículo 9. Não fui eu que te mandei ser forte e corajoso? Não, nem te espantes, vai ter coisa que vai te espantar, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora ele fez isso com aquele povo, o povo não foi, ele preparou Josué, ele preparou uma nova geração e entrou, enfrentou gigantes, e eles puderam ficar ali, desfrutando da terra que mana leite e mel. Não mais escravos. Aí Jesus vem, milhares de anos depois, e vem para a sua igreja, e a sua igreja está meio que, fariseu de um lado, coisa, está meio perdidinha ainda, está como se estivesse no deserto rodando vazio. Aí o nosso Jesus vem e começa a mostrar o que é viver na terra prometida. Estava conversando com os irmãos ontem. A gente, quando fala em terra prometida, acha que Deus está falando lá do céu. A gente vai chegar lá, no céu, mas antes tem a terra prometida aqui. A terra prometida aqui é deixar de viver o estilo de vida do deserto e passar a viver o estilo de vida do reino de Deus. E o que é viver o estilo de vida do reino de Deus? Quem vai nos ensinar isso? Tem um cara que pode te ensinar.
o nome dele é Jesus Cristo. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Paulo diz, o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo diz, há um tesouro que vive em vaso de barro. Quem é o vaso de barro? Aleluia. Quem é o tesouro? O Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo subiu para que ele descesse, ele está dentro de você, para quê? Para te revestir, para quê? Para você viver um novo estilo de vida. Que estilo de vida? Estilo de vida do reino de Deus. Nesse estilo de vida você não vai ficar atemorizado, você agora não é mais escravo, você não é mais escravo do medo, você agora é filho de Deus, agora você tem um Abba Pai, aleluia. Igreja, Deus está querendo fazer isso. Jesus veio aqui e começou a fazer, e começou a curar os enfermos, e começou a expelir demônios, e ele continuou fazendo, ele começou a desfazer as obras do maligno, e ele veio restaurar vidas, e ele começou a restaurar vidas e mais vidas. Todos aqueles que se aproximavam dele foram tocados, jamais foram o mesmo. Expandiu o reino aqui na terra. No poder do Espírito, ele fez milagres e expandiu o reino aqui na terra. Esse é o papel da igreja, o estilo de vida do reino de Deus hoje, que Deus quer que cada um de nós aprenda, com mente transformada. Não se contente com o estilo de vida que está mais próximo do deserto, do que com o estilo de vida que Jesus Cristo ganhou lá naquela cruz. É um estilo de vida que é para restaurar vidas, é um estilo de vida que é para expandir o reino de Deus, é um estilo de vida que é para restaurar o plano original do ser humano. Crescei-vos, Gênesis 1, 28, crescei-vos e multiplicai-vos, e tenham domínio sobre a terra. Esse domínio não é o teu domínio da vida do Bruno, não é o teu domínio da vida das pessoas, não, é eu exercer a vontade do Pai aqui na terra, é dominar de acordo com a vontade do Pai. E Jesus nos ensinou isso, falando assim, venha teu reino, e faça-se a tua vontade. E o que Jesus fez? Estabeleceu isso. E ele trouxe a vontade de Deus aqui na terra. Eu estou pregando de improviso, porque o meu coração está ardendo por isso. E quando o coração está ardendo, as palavras surgem. Deus está nos preparando. Deus está nos convidando. Não se contentem com estilo de vida que não é a vida abundante. Não se atemorizem com os obstáculos. Não se atemorizem com os gigantes. Não recuem. Avancem para o propósito de Deus para a sua vida, para a vontade de Deus na sua vida. Deus não te quer escravo de nada, nem do medo, nem da força das trevas. Você vai precisar nessa caminhada enfrentar gigantes, e os primeiros gigantes que você vai ter que derrotar são os gigantes internos. O teu medo é o primeiro deles. A tua atitude de murmuração é o segundo. Como você administra a decepção é o terceiro. O ressentimento, a mágoa, são
gigantes no teu interior, que Deus está sarando. E quanto mais um gigante interior cai, mais passos você pode dar em direção à vontade de Deus na tua vida, para enfrentar outros gigantes do lado de fora. A vontade de Deus é boa, perfeita. Jesus ensinou tudo isso. Mas aí Jesus foi embora. Jesus foi embora e chamou os discípulos. Ei, vem cá. Assim como Deus me enviou, eu envio cada um de vocês. Vem cá e tem a primeira, passa pelo Mar Vermelho agora. Nasce de novo. Vocês entenderam tudo que eu falei sobre o reino dos céus? Disse ele aos seus discípulos. Bom, agora vocês vão ter que ir e pregar o evangelho e fazer discípulos. Mas antes disso, vocês precisam de um segundo batismo. Vocês precisam ser revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vão para Jerusalém. Busquem. Porque a promessa do Senhor, agora é outra promessa, vai ser derramada na vida de vocês. Vai ser derramada na vida de vocês. E vocês vão fazer exatamente o que eu fiz. Desfazer as obras do maligno. Curar enfermos. Expelir demônios. Expandir o reino. Ganhar almas para o reino. E os discípulos fizeram. E os discípulos nos ensinaram, conhecendo a palavra, que diz o que você deve fazer. E cheio do Espírito, que dá poder para você fazer, você vai viver um outro estilo de vida, o estilo de vida do reino. Você vai vencer gigantes. A tua mente precisa ser transformada. Qual é o gigante que está te atormentando hoje? Qual é o gigante que está atormentando a tua vida hoje? Deus quer derrubar esse gigante, amado. Deus quer te dar revestimento. Deus quer que você tenha uma outra forma de olhar. Tem gigante, mas eu tenho Deus. Tem gigante, mas eu vou procurar ser cheio do Espírito. Tem gigante, mas a palavra de Deus é maior. A palavra do Senhor, quando declarada, libera poder de Deus. A palavra do Senhor é espírito e vida. Aleluias. A palavra do Senhor, mais fé, quando declarada, libera poder de Deus na minha vida. Eu não quero mais dar espaço para o medo. Eu não quero dar mais espaço para a dúvida. Eu não quero mais dar espaço para a murmuração. Eu quero ter um coração cada vez mais grato. Não vou ficar olhando para aquilo que eu não tenho, mas eu já vou agradecer por aquilo que Deus já me deu. Eu não vou ser que nem aquele povo ingrato que esqueceu tudo que Deus fez para mim. Não, eu vou dar glória a Deus pela obra da cruz. Eu vou dar glória a Deus pelos meus pecados foram perdoados. Eu vou dar glória a Deus porque o véu que separava já não separa mais. Eu vou dar glória a Deus porque eu posso entrar na presença desse Deus maravilhoso. Eu posso dar glória a Deus porque o Espírito do Senhor está disponível na minha vida. Eu quero dar glória a Deus porque Deus jamais me abandonará. Glória a Deus pelo gigante que está na tua vida, porque esse gigante é pão que facilmente será devorado se você estiver em sintonia com a vontade de Deus e cheio do Espírito do Senhor.
Claro que de vez em quando Deus quer que você fique enfrentando os gigantes para você crescer mais, porque o gigante ainda é maior. Nada de triunfalismo aqui. Tem os dois lados da moeda. Você não pode ficar nem no deserto como... eu quero voltar, chama o Charles. Quero ir embora. Esse Deus aqui me chamou. Ele me odeia. Sabe por que eu devo ter pisado no pé de alguém? Quem é pai aqui sabe. Você que é pai e não é bom, e não é perfeito, o que você não faz para o teu filho? Quanto mais Deus. Tu continua sendo filho. Filho arteiro. Filho rebelde. Mas continua sendo filho. Vem cá, meu filho. Deixa eu te abraçar. Seja abraçado pelo Senhor aí, filho e filha do Senhor. Esse é o desafio que temos nas nossas frentes. Os discípulos falaram, fizeram, os milagres estão de volta, os milagres estão aí. Alguns acham que os dons, os milagres eram para aquele tempo. Eu respeito todo mundo, mas eu creio diferente. Eu vi coisas na minha vida que me deram certeza, né, Isabel? Você viu também. E me deram certeza que tudo isso que foi dado nas mãos dos discípulos foi dado em nossas mãos. Deus me pediu para fazer autobiografia, eu fiz. Dia 8 de setembro à noite, vamos fazer um culto especial. Eu comprei algumas dezenas a preço de custo. E gostaria que vocês recebessem para ler os testemunhos que ali estão. Para quê? Para que o Reinaldo veja o cara. Primeiro que o Reinaldo nunca será o cara. Quem é o cara é o Senhor Jesus Cristo. Mas é o contrário. É para mostrar a você que mesmo não sendo o cara, o Deus que você serve, Ele é o cara. E assim como Ele fez aqueles milagres na minha vida, eu não era nada, nem só era pastor, não era nada, nenhum título, esquece os títulos. Ele fez comigo com 92, 7 anos só de andada cristã. Você vai ler cada um deles, e Deus vai operar na tua vida. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, não faz acepção de pessoas, Brunão. Você que está chegando agora, abre o coração. Deus vai te usar muito, irmão, para a glória dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, o que quer demais que eu faça? Só resumindo então, essa geração vence os gigantes, essa geração busca a Deus, e de tanto buscar a Deus e sua palavra, começa a confiar em Deus, e essa geração começa a desfrutar da vontade de Deus. E para terminar, ela não só desfruta a vontade de Deus, ela faz a vontade de Deus acontecer na vida de outras pessoas. Além de ser corajoso para enfrentar os seus gigantes, Deus vai te dar condições de desfazer obras do maligno, não só na tua vida, mas na vida daqueles que Deus colocar na sua frente. E quando você começar a fazer isso, você vai revelar quem Deus é. Você vai revelar que esse Deus é amoroso,
você vai revelar que esse Deus é poderoso. Você vai revelar que esse Deus é fiel. Você vai revelar que esse Deus é conosco. Ele não está distante. Ele não está insensível aos seus problemas. Ainda que, como Iedo falou, às vezes ele trabalha no silêncio. Mas ainda que ele esteja no silêncio, ele está do teu lado. E ele está olhando você. Ele conhece o seu interior. E ele está trabalhando dentro de você. Por quê? Porque ele quer te colocar num outro degrau. Ele quer que você cresça. Ele quer que você seja cada vez mais usado como um instrumento nas mãos dele. Um instrumento de louvor, um instrumento de poder, um instrumento de amor, um instrumento, nesse caso, no nosso caso, para restaurar muitas e muitas vidas. Esse é o nosso desafio, e esses 4 meses aí eu vou falar muito sobre essas coisas. Até fechar o ano. Ele salva, Ele liberta, Ele restaura vidas. O Senhor está chamando. O Senhor está convidando. Ele está dizendo, vamos avançar? A terra prometida, entre aspas, o estilo de vida do reino de Deus está à tua frente. A vida abundante está aí na tua frente. Como você tem reagido diante dos gigantes? Será que está mais parecido com o povo no deserto? Temeu, desesperou. O Senhor está dizendo, não se desespere. Não se desespere com as adversidades. Não se desespere com as impossibilidades. Não se desespere quando te traem. Não te desespere quando te humilham. Não se desespere com as impossibilidades e as más notícias. Existem gigantes, mas Deus é contigo. Se Deus é por nós, nada nos separará do amor de Deus, só o pecado. Aí você pede perdão e se arrepende. Aliás, o amor continua, a comunhão que você pede. Ele continua te amando. Vamos avançar? Vamos passar por esse Jordão? Vamos viver a vontade de Deus? Quem aceita esse convite de coração? Levanta a tua mão direita quem aceita de coração, sabendo que tem gigante para enfrentar, mas você quer avançar. Aleluia. Vamos pedir perdão, porque muitas vezes nós temos entrado em rebelião contra Deus, reclamamos de Deus, deixando que o medo e o desespero entre nos nossos corações. Você pode fazer essa oração de coração, como eu faço. Senhor, eu quero te pedir perdão pela nossa ingratidão. Muitas vezes nos esquecemos o Deus que nós servimos, e diante de gigantes eles aumentam e nós esquecemos de Ti, ficamos amedrontados, muitas vezes murmuramos e nos desesperamos. Mas hoje, Senhor, ouvimos a Tua palavra, queremos Te pedir perdão e queremos avançar. A Tua palavra diz
que não somos mais escravos do medo. A tua palavra diz que tu és conosco. A tua palavra diz que tu és poderoso para fazer muito mais do que eu possa pedir ou imaginar. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus, entre os gigantes e a tua palavra. Eu fico com a tua palavra, eu fico com o teu Espírito, e eu te peço agora, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me, capacita-me cada vez mais com a tua presença, com o teu Espírito Santo. Incomoda-me, Senhor, como eu me distrair demais com as redes sociais. Me incomoda, Senhor, quando eu banalizar a tua presença santa, quando eu deixar de valorizar o Espírito que habita em mim. Incomoda-me e reveste-me com a herança do teu Espírito, o precioso tesouro em vasos de barro. Levanta no teu lugar e que venha nesse momento tome ciência, mais do que ciência, se conscientiza da presença do Espírito Santo entre nós, mas dentro de cada um de nós. Espírito do Senhor, capacita esse exército para enfrentar gigantes. Reveste, o teu evangelho é um evangelho de poder. Reveste com o poder do teu Espírito. Comecemos a receber e abrir a boca, não mais para ficar atemorizados, abrir a boca em gratidão, abrir a boca agora agradecendo a Deus, declarando que a terra prometida nos pertence. Capacita, meu Pai. Quero que valorize o que você tem. Você sabe, eu quero que valorize o que você tem. Vou cantar uma música nova, mas é isso, só um instante, mas é isso que eu gostaria que você saísse hoje aqui. Lembra quando eles falaram, nós somos como gafanhotos, nós não somos nada. O provérbio diz assim como você imagina na sua alma, você se torna. Você não é gafanhoto, você às vezes pensa que não tem valor, mas o Espírito de Deus habita em você. Então eu vou fazer uma música nova aqui para os irmãos, eu quero que você cante ela, com alegria no coração. Para enfrentar gigante, você tem que ter valor, você tem que saber que o Espírito está com você, Ele não abre mão da tua vida. Quando você acordar, saiba que Ele está ali com você. Aleluias, não deixa, pode cantar agora, renova, quem não souber ficar calado. Valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, trazendo Jesus.
Você tem valor e o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem valor. Tem valor. Tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Samuel. Inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele a alma é importante em você. Por isso exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor e o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Mais alto, igreja. Você tem o Espírito Santo. Fecha seus olhos. Você tem valor, o Espírito Santo. Espírito do Senhor, se move nesse lugar agora. Continua falando. Continua, Pai. Se move, Pai. Entra com a Tua presença no profundo das nossas almas. Rio de águas vivas. Comece a fluir no nosso meio. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos. Prepara-nos, Senhor. Aleluia. Fortalece-nos. Renova nossas forças, Pai, para continuar marchando. Renova-nos, Senhor. Glória a Deus. Pode dar as mãos aos seus irmãos, seu irmão. Acabamos meio-dia, não é todo dia que a gente consegue isso. O Senhor ama cada um de nós. Certamente o Senhor está aqui, se agradando de nós. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã na tua casa. Nós te adoramos, nós ouvimos a tua palavra. O teu Espírito abriu a nossa visão, Senhor. Agora eu te peço, unidade nessa casa. Que haja unidade entre nós. Que as nossas falhas humanas não consigam, Senhor, criar divisões entre nós. Para que esse corpo seja cada vez mais fortalecido. Para que esse corpo seja cada vez mais cheio da tua presença. Que cada vez mais faça diferença no nosso meio, nessa cidade, nesse bairro. Tudo isso nós te pedimos. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares, debaixo da tua mão poderosa e abençoadora, em nome de Jesus. Que o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito esteja conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia.